Estamos iniciando um novo trimestre das nossas lições de Escola Bíblica Dominical. E nesse segundo trimestre estaremos estudando sobre o Verbo que se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. O comentarista desta lição é o pastor Elenay Cabral, que é consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A lição de número 1 traz como tema o Verbo que se tornou em carne. Tem como texto áureo João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do ingênuo Pai, cheio de graça e de verdade. Como sabemos, João era filho de Zebedeu, Salomé, irmão de Tiago e um dos discípulos de Jesus. Acredita-se que João foi chamado por Jesus aproximadamente aos 25 anos de idade. Ele era um dos seguidores ou discípulos de João Batista. João foi uma testemunha ocular de Jesus. Em João capítulo 19 e versículo de número 35, a Bíblia diz: aquele que isto viu testificou. Também no epílogo do Evangelho está escrito, em João capítulo 21 e 24, o discípulo a quem Jesus amava dá testemunho a respeito destas coisas e as escreveu. A afirmação de que ele as escreveu dá a ideia de que é o seu testemunho em primeira mão. E a expressão estas coisas dá a ideia, inclui não só o ocorrido no capítulo 21, onde está localizado esse texto, mas em outros registros nas partes principais deste evangelho. Mas o texto de João é claro ao dizer que este discípulo amado estava presente na última ceia, conforme João capítulo 13, versículo 23, e na cruz, capítulo 19, a partir do versículo 26. Também no túmulo, capítulo 20, versículos de 2 a 10. Daí é fácil concluir a sua autoria, mesmo não citando nominalmente a si próprio ou o seu irmão relacionado a estas referências sobre o portador de tais registros. Há no início do epílogo a expressão os filhos de Zebedeu, inserindo eles entre os 7 discípulos que Jesus encontrou ressurreto na Galileia, conforme João capítulo 21, versículo 2. O autor da lição coloca como referência João capítulo 20 e versículo 20 e 24, como prova no próprio texto do Evangelho da autoria. E também cita os escritos dos denominados pais da igreja. João capítulo 21, versículos 20 e 24. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é este que te há de trair? Versículo 24. E o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Admite-se que este evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Depois da morte do imperador Domiciano, João é liberto da ilha de Patmos e vai para Éfeso. Neste período, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro já haviam sido martirizados. Paulo por volta do ano 67, Pedro por volta do ano 57. Jerusalém, no ano 70, já havia sido destruída pelo general Tito. O cenário atual era bem diferente do cenário de quando João havia sido levado para a ilha de Patmos. E João encontra na igreja argumentos contra a encarnação de Cristo. Grupos docentistas, liderados por Cerinto, propagavam a crença de que Jesus não veio em carne, de que não houve nascimento virginal, e que o corpo de Jesus era um corpo fictício, aparente. Logo em seguida, por volta dos anos 90 a 95, João escreve as suas cartas. Inclusive, expressão de João combatendo o docentismo, em 1 de João capítulo 4, versículo 3, que diz que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é do anticristo. O propósito deste evangelho é levar as pessoas a crerem que Jesus é o Filho de Deus, conforme João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João escreve a história de como o Criador se tornou parte da sua criação. João capítulo 1, versículo 14, é o texto áureo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O autor coloca, na verdade prática, que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Alguns comentaristas sugerem que a expressão "e habitou entre nós", ela remete também, assim como o versículo 1 deste evangelho, que diz que no princípio era o Verbo, refere-se a Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que criou Deus os céus e a terra. A expressão "e habitou entre nós", cheio de graça e de verdade, essa expressão "habitou entre nós", refere-se ao início da jornada do povo no deserto, a construção do tabernáculo e, posteriormente, a construção do templo de Israel. O jardim no Éden como um santuário onde Deus andava com o homem. Posteriormente, um tabernáculo no deserto para Deus habitar entre o povo. Em seguida, um templo para que Deus se estabelecesse no meio do reino de Israel.
E a expressão cai esquenosen em remi, esquene, e armou entre nós a sua tenda. A palavra esquene, ou tenda, uma palavra que dá origem à cena, uma palavra que remete ao templo do tabernáculo, nas caminhadas de Israel pelo deserto. Êxodo capítulo 25, versículo 8, que diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Esse substantivo, esquene, entre os judeus de fala grega, é comumente associado ao verbo hebraico shakan, que quer dizer morada, ou morar, e os seus derivados, como mishkan, que é tabernáculo. E a outra palavra derivada da tradição rabínica é a palavra shekinah, que literalmente significava residência, mas que era usada para a gloriosa presença de Deus, que residia no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Quando nós lemos "e o verbo se fez carne e habitou entre nós", para alguns comentaristas, há uma correlação com o significado destas palavras em hebraico, que a glória de Deus corporificou-se, porque ele é a verdadeira Shekinah, glória que brilhou no tabernáculo e no templo, coberta pela nuvem misteriosa, não passou de um lampejo da glória excelente do Verbo encarnado. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio, ou seja, antes do Cronos, era o Logos, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra verbo, o Logos, significa palavra, literalmente. E traz a noção tanto de expressão como de linguagem. Na cultura hebraica, ela representava Deus, a cultura grega representava o princípio da razão. Assim como as palavras revelam o que há no coração e na mente, o Logos, a palavra de Deus, revelava intenções e a vontade de Deus. Jesus veio revelar ao Pai, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus é a luz do homem, revelação de Deus ao mundo. Ele é o proclamador de Deus e o batizador no Espírito, ou seja, a expressão de Deus ao homem. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Os textos anteriores diz que Deus nos últimos dias falou pelo seu Filho. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Palavras que estão correlacionadas com João capítulo 1 ao 3, uma expressão inteligível, compreensível. João capítulo de número 1, versículo 4 diz: "E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." A negativa do versículo 5, que diz que as trevas não a compreenderam, isso não diz respeito à sua incompreensão. Pelo contrário, diz respeito à sua compreensão, de que ela é inteligível, capaz de ser entendida. Porque trevas aqui simbolizam, na verdade, a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Daí a expressão de Paulo ao dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O inimigo controla o sistema religioso, de crenças e valores deste mundo. Mas a cegueira do homem, ela não é intelectual, ela é moral e espiritual. Conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: "Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." João 1,7. "Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem," falando a respeito de João Batista. Essa expressão crescem ou crer e seus derivados aparece 100 vezes aqui no Evangelho de João. Versículo 10 ainda de João 1. "Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam." Receber aqui é crer. "Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome." Ao versículo 13 deixa claro que não há direito hereditário, mas o legado desta mensagem é a fé genuína. João capítulo 8, versículo 39, Jesus fala para os fariseus, antes, o versículo de número 37. "Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós." Versículo 38. "Eu falo do que junto de meu Pai, e vós fazeis que também viste junto de vosso Pai." Versículo 39. "Responderam e disseram-lhe:
Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Repito, o legado desta mensagem é a fé praticada, recebida. Versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Do Deus que entrou na história. Versículo 14: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 31, a respeito de João Batista, o texto diz: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizo com água. E João testificou dizendo, versículo 32, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conheci, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vis descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. E eu o vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João capítulo 8 e versículo de número 12 está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na conclusão da lição, o autor, pastor Helena Cabral, diz: nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.